catalise as suas dores. Em Neemias capítulo 2, versículo 5 está dito: E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Bom, o contexto no qual vivia Jerusalém durante a narrativa de Neemias era desolador. Após a derrota para os babilônios, a cidade foi dizimada e as suas muralhas destruídas. A cidade da qual os hebreus tanto se orgulhavam por gerações estava reduzida a escombros. E o povo sofria terríveis humilhações. Neemias, ao tomar conhecimento da situação degradante da sua terra e de seus irmãos, em prantos lamentou e jejuou. No entanto, Neemias não se prendeu ao pesar. Ele deixou passar o período de luto e corajosamente pediu ao rei autorização para reerguer os muros, reconstruir a cidade e com isso restaurar a esperança do seu povo. Neemias foi um líder catalisador. E como o catalisador de um carro tem a função de transformar os gases tóxicos decorrentes da combustão em gases não poluentes, Neemias foi um agente de transformação, ensinando-nos que podemos sim sofrer com diagnósticos ruins, mas não podemos nos deixar paralisar por eles. Precisamos nos levantar, sacudir a poeira e lutar para reconstruir todos os muros que foram postos para baixo na nossa vida. Acredite, não há pessoa que nunca tenha perdido. Todos nós em algum momento da vida erramos e, portanto, perdemos. Mas a questão é se estamos desistindo de lutar ou se estamos prosseguindo na caminhada. Não conseguiremos vencer todas as batalhas, mas não podemos permitir que uma derrota do passado nos impeça de seguir em frente. Há pessoas que, por causa da sombra de uma derrota, desistem e nem sequer tentam avançar. Não seja você essa pessoa. Nunca é tarde para recomeçar e hoje você tem a oportunidade. Mãos à obra. A frase do dia é: assim como um catalisador, você pode transformar a sua realidade. Acredite nisso, assim como um catalisador, você pode transformar a sua realidade. Algumas considerações que são muito importantes para mim, nesse texto maravilhoso, nesse devocional que nós lemos, nós estamos lendo aqui, 365 dias do devocional Café com Deus Pai. E algumas considerações que eu acho assim muito interessante, que eu tirei de lição para mim lendo esse texto, são: nem sempre as notícias serão boas, nem sempre o tempo vai ser favorável, mas nós não podemos desistir nunca. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas vocês precisam de ter bom ânimo. Que Deus comece esse devocional já nos abençoando, nos enchendo de bom ânimo, nos enchendo de força, de vigor, renovando a nossa força, porque muitas das vezes a gente passa por batalhas e por períodos longos de batalhas e nos cansamos, e isso é normal, é comum. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia, eu estou sendo renovado aqui hoje, meu irmão. Aleluia. Isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos entender que nem sempre as notícias serão boas. E às vezes as notícias ruins vêm pairando sobre a nossa vida por muito tempo. E às vezes a gente cansa. Mas hoje o Senhor está derramando sobre mim e sobre você o bom ânimo dele, o vigor que vem dele. O que nós precisamos de fazer é esperar nele. E Neemias, ele recebeu uma má notícia e ele catalisou essa má notícia em duas coisas que eu acho muito importantes: pranto, lamento diante de Deus e jejum. Isso fez com que a vida dele tomasse proporções incríveis. Ele não ficou apenas com a informação ruim e remoendo aquilo. Ele vai diante de Deus e coloca diante de Deus em lamento e jejum. E a Bíblia vai dizer que logo depois ele se levanta, toma coragem, fala com o rei, e o favor de Deus estava com ele. Mas não só fala com o rei, e começa a fazer também alguma coisa para mudar o quadro da situação da cidade de Judá. Bom, Neemias, ele transformou a má notícia em lamento diante de Deus. E o lamento diante de Deus é muito importante, gente. Nós precisamos fazer isso. Esse daqui é um bizu que a Bíblia passa pra gente, que nós precisamos acatar pra gente, pra nossa vida.
O lamento diante de Deus é muito importante. Os salmos estão recheados de lamentos. Mas é um lamento assim que você se entrega completamente a Deus. Nesse momento que você está se lamentando diante de Deus, que você está chorando diante de Deus, você obtém respostas maravilhosas para a sua vida. Lamento é sinal de integridade, é sinal de que você não está mentindo sobre dor que você está sentindo, porque tem gente que é assim. A pessoa está sentindo uma dor, recebe uma má notícia, e ele não é íntegro, ele não é inteiro. Ele tenta esconder essa dor, fazendo um falso sorriso, dizendo que não, tá tudo bem, não, tá tudo ok, mas tá um caos a própria vida. E o lamento é um símbolo, vamos dizer assim, uma constatação de integridade, de que eu realmente, Deus, eu tô assim, Senhor. É assim a minha situação hoje. E Neemias pegou e fez isso. Ele cria no Deus Todo-Poderoso, mas ele vai se lamentar diante de Deus. Ele vai e chora diante de Deus. E Deus não rejeita um coração aquebrantado. E isso deve ser muito importante para mim e para você. E todo lamento vai se resultar em salmos, em louvores a Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Todo salmo começa com lamento e termina com louvor. E a sua vida hoje pode parecer que vai ser um lamento eterno, mas já já você vai estar cantando o hino da vitória, meu irmão. Olha só, eu acho muito interessante o seguinte: toda vez que meu filho, que é pequeno, ele se lamenta de madrugada, ou por fome, ou quer beber leite, ele é pequeno, né? Ou tá mijado, ou ele tá passando mal, ou eu, a minha esposa, a gente tem que se levantar para fazer alguma coisa por ele. A gente não suporta ouvir o lamento do nosso filho. Imagina Deus que é pai, ele não suporta ouvir o lamento seu. Então, aproveite esse momento, se você recebeu uma má notícia, e se lamente diante de Deus. E fale com Deus, chore diante de Deus, porque isso pode produzir algo muito especial na sua vida. Neemias, ele filtrou a má notícia com um lamento diante de Deus, ele filtrou a má notícia com um jejum diante de Deus, que é outra coisa muito importante. O jejum, ele nos faz sensíveis a perceber que Deus ainda continua soberano, independente do que está acontecendo na nossa vida. O jejum, como está escrito em Isaías 58, nos faz receber guia de Deus. Como está escrito em Isaías 58, o jejum coloca diante de nós um testemunho limpo. O jejum coloca a glória de Deus na nossa retaguarda como proteção. O jejum estabelece um relacionamento frutífero, vamos dizer assim, com Deus, porque a Bíblia vai dizer em Isaías 58 que nós clamamos e Deus responde, nós gritamos e Deus diz, eis-me aqui. Coisa linda é jejuar. Então, Neemias, ele catalisou ou ele filtrou a má notícia em lamento diante de Deus, em jejum diante de Deus, e isso fez com que ele tivesse ânimo, com que ele tivesse força para reagir à má notícia e fazer aquilo que ele podia fazer diante de tudo aquilo que era a má notícia, vamos dizer assim. Então, nesse dia de hoje, com esse devocional maravilhoso, eu espero que Deus derrame sobre você bom ânimo, eu espero que Deus derrame sobre você força, coragem, estratégias, eu espero que Deus derrame sobre você o favor dele, mas eu espero também, de mim e de você, na verdade, que nós possamos nos colocar diante de Deus em lamento, nos colocar diante de Deus em jejum, nos colocar diante de Deus com o coração aquebrantado, porque isso pode mudar completamente o quadro da notícia que a gente recebeu, vamos dizer assim. A Bíblia vai dizer que o livro de Jeremias terminou com um final feliz, vamos dizer assim, né? Ele conseguiu fazer aquilo que ele tinha que fazer, ele transformou aquela má notícia em jejum, em lamento, mas ele também se levantou para fazer alguma coisa. Que hoje Deus possa fazer o mesmo comigo e com você, que hoje Deus possa tocar na nossa vida de forma tal que nós possamos também nos levantar. Se você caiu, se você está caído por qualquer motivo, qualquer desastre que aconteceu na sua vida, eu não sei o que foi, mas eu chamo você para se colocar diante de Deus em lamento, em jejum, e depois disso você se levantar, porque o Deus que está com você é o Deus Rei soberano, é o Deus que pode todas as coisas, e Ele disse que em Deus você pode mesmo. E na palavra de Deus está escrito que em Deus nós podemos. Se levante do chão, vai diante de Deus,
e você vai ter uma vitória espetacular. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.